Muito bem, vamos dar início à segunda parte do nosso encontro de hoje, discutindo as questões desse evento que fizemos juntos aqui, o ABC 241. Então, esse foi um evento bastante interessante, teve umas questões curiosas, né, que cobriram tópicos aí que a gente não trabalhou ao longo do nosso curso ainda, porque é um curso especializado em geometria, né, mas mesmo nos conteúdos anteriores que a gente fez junto, surgiu aí abordagens que a gente não tinha visto antes. Então, pode ser interessante a gente discutir aí essas questões. Eu fiz aí até a E, estava preparando um código pref aqui, mas a pequena acordou, entrou aqui, eu estava com ela tentando codificar com o pequeno aqui do lado, não deu certo. No final, eu terminei de fazer a solução que eu estava fazendo e, engraçadamente, a minha solução F não passa por um caso de teste. Ainda não consegui montar um corner case para identificar exatamente onde é que é o problema no meu código. Meus colegas estão fazendo conosco, eu acho que ninguém fez também. O Thiago é ex-aluno, mas acho que esse semestre ele não está fazendo. Então a gente pode fazer uma opção até. A questão é, e assim que eu descobrir o que está acontecendo de errado com o minha F, eu explico para vocês e boto o código aí no Teams também. Então essas foram as tarefas do contest de hoje. Antes de começar a falar das questões especificamente, queria um feedback rápido aí de vocês. Como é que está aí o progresso de vocês? Conseguiram manter o progresso que vocês obtiveram nas últimas 3 semanas? Esses últimos 3 que a gente fez do Etcode aí, deu para manter? Vocês conseguiram melhorar um pouco? Como é que está aí a participação de Oi, vocês? professor. Quem está falando é o Rafael. Uhum. Em relação de performance, em questão de questões resolvidas, foi um pouco pior. Eu consegui fazer só a primeira, Isso. mas eu percebi que eu consegui entender o enunciado mais rapidamente. Perfeito. Então, a primeira questão eu consegui fazer bem rápido. Entendi. Agora, uma coisa que eu percebi no meu código, eu acho que eu tentei enviar a B e a E, e as duas eu não consegui pontuação por problema de performance mesmo. Entendi. A gente pode discutir as Então, abordagens que você adotou daqui a pouco, Rafael, mas é interessante esse uhum, ponto que você levantou, que não é só o AC em si que é um ganho de performance da nossa parte, né? Como você falou, a melhoria na percepção dos enunciados, a velocidade da escrita do código, as abordagens que a gente vai fazendo que são um pouco mais enxutas, isso tudo é progresso. Nesses últimos 3 meses eu estou ali na vizinhança do quinto problema. Teve um que eu não acertei, os outros 2 eu acertei, e agora eu quase passei o sexto, né? Então tá mais ou menos o que eu estou acostumado a fazer mesmo. A ideia é que se a gente permanecer fazendo, todos nós temos esses ganhos aí. Se não for numérico, pelo menos de performance. Hoje eu codifiquei, fiz muita bobagem aqui na hora de escrever os códigos, tomei 2 WO de bobeira e não terminei a F. Provavelmente por uma bobeira também que eu não identifiquei em tempo, né? Além de ter demorado para escrever o código, ainda redigi mal. Então a prática de escrever código também é um ganho que a gente tem indireto. Foi legal você ter posto isso daí. Mas alguém quer se manifestar nesse sentido antes de a gente passar especificamente para as questões? Oi, professor, você está conseguindo me ouvir? Sim, tu, André, pode falar. Nesse contest de hoje, eu melhorei. Eu estava fazendo um, normalmente. Isso. Aí, nesse daí, eu consegui fazer até a B. Perfeito. Eu tava fazendo a 3, a C também, né? Uhum. Só que aí não deu tempo. Mas eu vi que eu ia conseguir fazer, eu acho. Entendi. Com um pouquinho mais de tempo você teria E, saído, né? sim, sim. E também tem o problema que eu tava tentando fazer em Java pela primeira vez, assim. Aí eu tava meio que tendo uns problemas de pesquisando como é que funciona alguns métodos da linguagem, Entendi. esses negócios. Legal. Bom saber que você está progredindo aí, André. Pô, isso é um subestudo que a gente pode fazer dentro da competitiva que é legal. Eu fiz. Quando eu estava aprendendo Haskell, eu voltei lá pro o RI, que agora é o background, né? E fiz acho quase os 100 primeiros, 80, 90 primeiros, tudo em Haskell, né? Só para praticar ali as nuances da linguagem mesmo, né? Então é um jeito interessante de você praticar a linguagem também e fazer exercícios de programação competitiva na linguagem que você está querendo aprender. Sim, eu tava fazendo uns projetos em Java, Isso. aí eu, aí eu pensei em fazer os contests em Java também, que aí eu consigo melhorar. Deu pra, só nesses contests que eu tava fazendo aqui, eu consegui descobrir, sei lá, uns 10 métodos que eu não sabia em Java e deu pra aprender bastante. Maravilha. Só uma dica para você, André, tem que tomar cuidado que a depender do juiz online, a dinâmica da escrita do código Java muda, né? O nome da classe que você tem que dar pode ser diferente. Então, se você começar a receber um runtime erro, dá uma olhadinha que pode ser que o nome da classe não está batendo com o que o juiz está esperando, tá? Porque o Java tem essa particularidade, que o nome da classe tem que bater com o arquivo. Uhum. E O meu tinha dado esse problema no primeiro arquivo que eu mandei. isso, Aí ele tava pedindo para botar como main isso. a classe, né? Exatamente. A maioria é main, mas às vezes numa competição você tem que botar, por exemplo, A.java, B.java. Às vezes é o nome do problema, então vai.
vai depender um pouquinho. Ah, Então, entendi. runtime erro no Java quase sempre, principalmente quando você está com a solução correta. Pode ser isso também não usar pacotes, tá? Eu acho que eu não conheço nenhum juiz online que permite o uso de pacote. Botar pacote também vai dar runtime erro. Beleza. Valeu, Maravilha. professor. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Muito bom aí o feedback dos colegas, do Rafael e do André. Então vamos passar rapidamente em todas as questões. Acho que todos fizeram A. Se alguém não fez A ou teve alguma dificuldade, por favor, se manifeste. Senão a gente começa lá na questão B, né? Essa questão aqui até demorei um pouquinho, vocês vão ver aqui, ver. Eu devo ter levado alguns minutos. Exatamente, eu levei 3 minutos para fazer A, né? Que é um tempo relativamente alto. Porque eu fui fazer o código, escrevi o código e imaginei que estava correto. Copiei o test case, só que nomeei o arquivo errado. Então estava um arquivo antigo de outra questão que não tinha nada a ver. A resposta estava dando completamente diferente de 7. Eu falei, pronto, não estou sabendo fazer A. Aí fiquei batendo cabeça olhando o código 10 vezes. Quando fui ver, eu estava alimentando com a entrada errada. Aí, já podia ter mandado há muito tempo, né? Alguém que não conseguiu fazer A? Acho que todos fizeram, né? Até onde eu bati o olho aqui. Se alguém de repente não fez, como eu falei, se manifeste aí, por favor. Eu corri o olho aqui no nosso placar. Pelo menos na primeira página, os 20 primeiros. Deixa eu botar mais aqui. Aqui, ó. Exatamente. Eu não sei se esses que não fizeram são da turma. Eu particularmente não reconheci, por isso que eu acho que todos fizeram pelo menos a A. Vamos então partir da questão B. Alguns colegas já não fizeram a questão B. Vamos discutir aqui o problema. Então, o Takahashi aí tá com... passa é o que? Massa, acho que é isso, né? Na tradução, isso é importante, isso é que é engraçado, né? Às vezes não saber as palavras exatamente para fazer o problema, né? Então, a gente tem uma lista aí com os tamanhos dos que ele tem disponíveis, são os AIs, né? E ele vai comê-las durante M dias, e para cada dia ele quer comer uma do tamanho exatamente BI, se ainda está disponível, né? Não estando disponível, aí a resposta é falsa. Então, isso é um problema de decisão, né? A resposta é sim, não. Então, você vai avaliar entre... tirando aí o contexto do Takahashi e tudo, você tem o quê? A lista de N números de A1 até a N, e você quer saber se você tem esses B e números aí, né? Então, tem algumas maneiras de resolver. Eu, particularmente, pensei em uma e acabei tomando o WA porque eu usei mal a estrutura de dados que eu escolhi, mas dá para fazer ele com até sem usar estruturas de dados muito sofisticadas, né? Então, alguém que não conseguiu acertar o problema quer se manifestar, dizer que abordagem usou, para a gente tentar entender por que não deu certo? Oi, professor. Quem foi que está me chamando? Eu- Levanta a mão, o Fernando. Oi, Fernando, bom dia, pode falar. Ah, não era eu que tinha falado, não. O Não? Rafael tinha falado antes que eu. Não, Perdão, pode mas falar, pode, Rafael. Depois eu falo pode com então ser. para você, Fernando. Se Pode ser. puder aguardar, eu agradeço. Tá bom. Eu, eu tentei fazer por hash table Isso. essa macarrão, mas aí eu acho que eu não implementei muito bem a hash table e, e recebi o runtime. Entendi. O que acontece, Rafael? No seu caso, a sua implementação, se deu runtime erro, provavelmente você estava tentando acessar uma chave que não estava disponível, né? Talvez seja isso. Uhum. Talvez a sua implementação... Como é que você estava tratando as repetições? A chave era o valor e o valor era as repetições? Não, não, eu cheguei a usar uma hash table mais rudimentar mesmo, só um vetor declarado Ah, mesmo. entendi. Aí você ia na iésima posição do vetor ali e Isso. incrementava. Ou decrementava, né? Entendi. Pra... Aí você recebeu um runtime erro. Foi. Nesse caso, como você usou um vector runtime erro, só se você tiver declarado ele, por exemplo, de tamanho exatamente n ou m, e acessou a posição m mais 1. Pode ter sido isso. Porque o índice em 0, né? Talvez seja só isso, Rafael. Se você aumentar o tamanho dele em uma unidade, deve passar. Ah, beleza. Tranquilo? Dá uma olhadinha que talvez seja só isso que faltou pro seu AC. Professor, Uhum. Oi, Fernando, pode falar. não, fui eu, o João. João, eu vou pedir a Mas nesse gentileza de caso. levantar a mão para saber o que você está falando. Aí eu vou falar com o Ah, Fernando primeiro, eu já falo contigo, tá bem? Porque vocês são muitos aí no Teams, eu não consigo ver quem tá falando comigo, tá? Aí eu já falo não, com não, você, João, só rapidinho. é só para complementar o colega que respondeu. Eu Sim. acho que ele estava tentando fazer uma hash com o valor de AI e BI, mas o valor não permite que é 10 a nona. Ah, perfeito. Legal, João. Obrigado pela contribuição. Entendi. Porque se você for alocar o espaço aí em relação à quantidade de elementos, não dá certo, porque os valores que você vai usar como índices, ele extrapola a capacidade de alocação. É verdade. Perfeito, João.
Muito obrigado pela intervenção. Você está coberto de razão. Eu atentei aqui as dimensões aqui dos dois vetores, não atentei aos valores em si que seriam usados como índices dessa tabela, né? Maravilha. Oi, Fernando, pode falar. Professor, eu passei nessa questão, mas eu me embolei demais nela por causa dessa última sentença aí. Isso. O que eu entendi dela foi que o Takahashi não podia comer o mesmo tamanho mais de uma vez. Fernando, eu vou falar para você que eu Errado li a essa mesma coisa interpretação? também. Quando eu fiz a primeira Aí, leitura, eu tinha entendido a versão certa do problema. Mas aí, quando eu tomei meu WA por mau uso do multiset no C++, eu fiquei com a impressão que eu tinha lido o problema errado. Eu voltei para ler e fiquei com a mesma impressão que você. Aí eu voltei nos test case aqui para tentar encontrar alguma coisa. Os test case realmente não ilustram isso bem, né? Essa questão da repetição. Mas aqui no primeiro da sim eu fiquei, não, então eu acho que eu tinha lido certo mesmo. Mas realmente eu acho que a redação aqui nessa parte final é um pouquinho confusa. Aí você fez como, porque Fernando? Não, eu errei, eu acho que eu tentei errado 15 vezes, alguma coisa assim. Uhum, Porque não entrava na minha cabeça essa última sentença não tá dando certo. Porque eu entendi. fiz em Python Uhum, e eu fiz um teste duplo. Se a posição 0 não tá na posição, aí eu fiz um slice de 1 até o final do vetor de escolhas, isso, que é a segunda lista, isso. e se ele está presente na primeira lista. Uhum, Aí, se isso acontece, ele só tira a primeira posição da segunda lista isso. e repete. Entendi. Aí dá certo para todos os casos de teste que tem aí, mas ele erra em alguns casos de teste. Uhum, Aí a única coisa que me fez passar foi que na última questão, ou na último caso de teste que tem aí, uhum. a, a explicação dele que falha não é porque está repetido o 5, e sim porque não tem o segundo 5 na primeira lista. Perfeito. Aí foi a única coisa que eu consegui que me ilustrou que não a última sentença lá não fazia sentido. Aí eu só Entendi. tirei a primeira condição lá se a segunda lista tinha número repetido e passou. Perfeito. Realmente eu confesso para você que essa confusão aí com essa última sentença, eu também fiquei com essa mesma dúvida. Foi os test case aí, como você relatou, que me tiraram a dúvida, né? Mas realmente ficou confuso. Eu vou falar depois porque eu errei, porque a estrutura que eu usei, ela facilita muito a solução desse problema. Só que eu usei ela mal e olha que eu sei a diferença, mas falta de prática, né? Lembrei que tinha a diferença e usei justamente a errada. Qual é o próximo que quer conversar comigo? O Ítalo. Oi, Ítalo, bom dia. Bom dia, professor, tudo bom? Eu acertei esse código, só que eu acertei só na segunda implementação, porque na primeira eu usei o counter da biblioteca Collections do Python e Isso. estava dando WA, eu não sei por quê, professor. Uhum. Não sei se o senhor conhece. Não, eu nunca usei. O Python eu uso pouco, né? Eu usei uma estrutura do C++ chamada multiset. Pode ser que ela seja equivalente, e o multiset nada mais é que um conjunto, né? Um set que permite a repetição de elementos, né? Para você saber quantos elementos tem com aquele valor, você usa esse método count aqui, que talvez seja algo semelhante ao que você está fazendo, então por isso que eu estou te mostrando. E o problema foi justamente isso aqui, ó, que o multiset do C++, quando você passa no método para remover o valor de lá, ele remove todas as repetições de uma só vez. Então o meu código foi errado por causa da linha 97, que eu passei o valor M aqui, tá vendo? Eu lia o M, contava se ele estava entre os números que eu já estava lá, que era os As aqui, eu chamei de M's aqui, mas se ele não estava entre os As, aí eu dava não. Caso contrário, eu tirava ele, só que eu queria tirar uma cópia, não queria tirar todas. E a sintaxe correta para fazer isso é essa daqui. Deixa eu voltar lá na linha 97, que eu mudei só lá mesmo, tá vendo? Eu tenho que procurar por um iterador e apagar o iterador, que aí eu apago uma das cópias se o elemento tem múltiplas, né? Então eu não sei como é que é no Python, mas talvez, Ítalo, seja uma coisa semântica desse jeito, né? Uma diferença entre o método de consulta e o de remoção. Pode ser que você estava removendo mais do que você queria, como eu estava fazendo aqui no código C++. Então, ô professor, mas é porque o método desse counter, ele já subtrai, mesmo que um elemento não exista dentro da lista, ele Isso. subtrai e a quantidade já fica negativa, sabe? Eu Isso. já estava tratando isso, por exemplo, se a quantidade ficar negativa, eu paro e falo que não é possível. Isso. Só que eu não sei por que deu errado. Que estranho. Eu posso olhar depois, eu não conheço Python o suficiente, mas é bom até para conhecer e para compreender. Eu vou olhar sua submissão depois e tentar entender o que aconteceu. Aí você conseguiu corrigir? Então, eu corrigi fazendo assim, eu percorri a lista, verificava se o elemento estava na lista, se estivesse, eu removia ele da lista.
Entendi. E aí eu verificava novamente e assim por diante. Perfeito. Mas a princípio o counter, teoricamente, era para estar dado certo, né? Alguma nuance da linguagem Python mesmo, né? Eu vou olhar a sua submissão e vou tentar entender. Mas no meu caso aqui, que eu usei algo semelhante, meu problema foi o método de apagar, que tem exatamente o mesmo nome, né? E como ele funciona diferente para argumentos diferentes, né? Quando ele passa com o iterador ele tem um comportamento, quando ele passa com o valor tem outro. Então gera essa confusão toda e eu mesmo acabei caindo na confusão que eu mesmo sabia. Mas eu vou olhar a sua, fiquei curioso para ver essa estratégia aí do Python. Beleza, Tranquilo? Legal que professor, vocês estão fazendo obrigado. em outras linguagens também, né? Python, Java. Além do C++, a gente tem aí jeitos diferentes de abordar o mesmo problema, né? Então é isso, pessoal. Ficou aí alguns jeitos diferentes de fazer essa mesma questão B, né? Vamos avançar aqui para a questão C. Então, na questão C você vai ter uma malha, né? Um problema aí. Você vai ter uma malha retangular com N linhas e N colunas, ela é quadrada. E você vai ter alguns caracteres marcados com esse símbolo aí, indicando que ele foi pintado em preto, né? E agora eles querem saber se é possível completar 6 consecutivos, né? 6 pretos consecutivos na horizontal, na vertical ou em uma das diagonais, diagonal principal e diagonal secundária, né? Então isso é um problema que dá para fazer por busca completa, porque se você olhar um a um todos os pontos dessa malha, você vai olhar 1 milhão de pontos no pior caso, né? 1000 vezes 1000, 1 milhão. E para cada ponto você tem se você fixar para cada ponto, você olha, ó, esse aqui é o ponto que começa uma linha na horizontal ou uma linha na vertical, ou começa uma diagonal principal ou uma diagonal secundária. Então você teria que fazer aí 4 verificações com no máximo 6 comparações, né? Então seria 24 vezes 10 a sexta, 2.4 10 a sexta, então dá para fazer tranquilamente dentro de um segundo, né? O que pode atrapalhar aqui, eventualmente, é como você codifica. Eu tomei um W aqui por erro de Ctrl+C, Ctrl+V. E olha que foi 2 erros que eu tomei nesse contas pelo mesmo motivo. Você copia o código, aí você replica para fazer mínimas alterações, e na hora que você faz essas mínimas alterações, uma alteração necessária você deixa passar em branco. E aqui foi justamente na código que faz a diagonal secundária, que eu avançava, incrementava no x e decrementava no y, então a condição limítrofe é que o y fosse... podia fazer isso quando o y fosse maior ou igual que zero. Só que como na outra sentido da diagonal que incrementa ambos, eu tenho que olhar se o y é menor que n, eu mantive isso em vez de fazer o check com zero, aí quebrou em um... Eu nem sei exatamente quantos casos de teste, mas nem foram muitos para terminar de lascar. Deixa eu pegar aqui os resultados de novo e mostro para vocês. Como eu falei, isso começa em errar código por pouco. Aí você fica mais confuso que se você tivesse errado por muito. Pelo menos você desistia logo da ideia errada. Quer ver? Ó, que passou. Deu errado em um caso de teste. Aí, ó, WA por causa de um caso de teste só. É só pronto. Que tem um caso de teste errado. Eu voltei, revisei o código e vi realmente foi um erro de desatenção na implementação. Alguém tentou fazer você e não conseguiu? Um colega tinha dito, né, que estava fazendo e não deu foi tempo, né? Que ficar verificando várias direções cardeais acaba ficando o código um pouquinho comprido, né? Meu código mesmo ficou... Deixa eu pegar a parte que interessa dele, que é essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Eu passo em cada um dos pontos, nas posições de J. Aí, um código muito pouco inteligente, mas eu tava com pressa e fui fazendo esses Ctrl+C, Ctrl+V que deu errado, né? O K varia de 0 a 6. Aí eu vejo se eu posso avançar ainda na linha. Então eu vou contando quantas símbolos eu acho na mesma linha até 6 posições. Aqui, se eu não conseguir contar 6 pontos, é importante fazer isso, né? Porque senão você está no cantinho que você tem 4 pontos, você vê 4 pretos, mas faltava 2 para completar. E se não tem mais espaço, a resposta tem que ser falso, né? Então, se eu conseguir contar 6 pontos e a contagem desses símbolos é maior ou igual que 4, é sim. Aí reiniciava as variáveis, agora eu estou olhando na direção da linha. Agora, na diagonal principal, você incrementa em ambos, então a condição é que os dois fiquem maiores ou iguais que n, para que seja... se for maior ou igual que n, já extrapolou. Mesma verificação, e aqui é a diagonal secundária, onde é que eu incremento no x e decremento no y. Então veja a submissão errada aqui, ó. A bobeira. Como eu estou decrementando aqui, o que pode acontecer de pior é isso aqui ficar menor que zero. Então a submissão correta só muda isso aqui para menor que zero. E passa. Então o código é um pouco comprido, né? Por causa dessas 4 verificações aí. Mas é um código chatinho de escrever porque, de novo, ele é muito parecido. Do jeito que é esse daqui, a redação não está muito boa. O código idêntico e código muito parecido é difícil de achar onde está errado, porque você vai bater no olho e parece tudo a mesma coisa. Alguém quer fazer um comentário sobre a questão C? Deixa eu ver aqui no chat. o Ricardo também, então morreu de Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei, quando eu copio o código Ctrl+C, eu já sei, eu falo, eu tô correndo isso aqui, eu já estou fazendo uma coisa que boa coisa não vai dar disso, né? Porque o princípio elementar da engenharia de software é que você tem que evitar duplicidade de código. E um dos motivos é justamente esse, né? Você duplica o código para fazer uma alteração mínima. Então é melhor você abstrair o motivo dessa alteração do que você realmente ficar duplicando o código e fazendo alterações pontuais, né?
Eu trabalhei numa situação profissional, que eu não posso dar muito detalhe sobre esse código, esse é um código que tinha um disclaimer lá, embora tenha muitos anos, é melhor continuar mantendo. Mas o código era para trabalhar com diferentes ambientes, sistemas operacionais, hardware, então tinha muitos ambientes distintos, era um código de grande abrangência, e a estratégia era ótima. Toda vez que vinha um reporte de erro, a gente olhava a base de dados, via quais são as condições daquele hardware que estavam incompatíveis com o resultado que estava produzindo, aí seria mais um bloco if, com as flags ligadas, que eram as variáveis que identificavam certos parâmetros, eram muitas flags inclusive, então era uma combinação de ou ends e negações lá. Aí copiava um bloco que já funcionava e fazia mínimas alterações, ou seja, horrível. Porque toda vez que a gente mexia ali, dava outro problema, porque é um péssimo jeito de codificar, né? Ou a cópia já dava esse tipo de erro que está acontecendo aqui agora, e múltiplas flags para sinalizar múltiplos cenários, a gente nunca abstraía a essência do que era universal todos eles e tratava só as diferenças, né? Então a gente retratava o caso base várias vezes, e inadvertidamente você podia modificar uma coisa ali e pronto. Para achar o bug era uma tristeza. Então foi o erro que eu cometi aqui, que o relatou no chat também. Mais alguém quer fazer um comentário sobre essa questão C? Vamos cancelar aqui então a questão C, vamos passar para a questão D. Muito bem, essa questão eu achei ela bem interessante, né? Que você começa com uma sequência vazia e você vai fazer que consultas e vai processar essas consultas em ordem. Tem problemas de consultas que às vezes vale a pena registrar todas as consultas, responder elas fora de ordem e remontar, mas aqui dava para fazer na ordem proposta. Na consulta 1x você insere o valor x na sequência. Na consulta 2xk você vai pegar todos os elementos que são menores ou iguais que x e imprimir o késimo valor. Esse k é no máximo 5. Isso é importante, né? Porque isso nos permite fazer isso de uma forma mais tranquila. Se esse k fosse arbitrário, aí a coisa ficava mais complicada. Mas como o k é no máximo 5, vai dar para usar uma abordagem como eu vou falar para vocês daqui a pouco. E a consulta 3, você quer olhar agora entre os elementos que são maiores ou iguais que x. O número de consultas é grande, chega até 2 a 10 a quinta, né? E o valor de x também, ele evita que você use qualquer tipo de compressão aí de hash table, porque vai até 10 a 18, né? Mas o k é pequenininho que nos ajuda. Alguém tentou fazer esse problema e não deu certo antes de eu dar a solução? Professor, eu tentei utilizando o RIP e não consegui. Ok, Yuri, você foi pelo caminho das hips, né? Eu entendi, você tentou usar hip para manter essa relação de maior e menor igual para os elementos, né? Eu também pensei, quando eu li pela primeira vez, eu pensei em hip imediatamente, Yuri, mas o que me fez desistir da hip foi porque, se embora para a primeira das consultas dessas duas naturezas, manter uma hip que no máximo 5 elementos seria legal, o problema é que o valor de x varia. Aí realmente pode complicar um pouquinho, né? E eu acabei abandonando. Mas eu entendi o porquê você pensou na RIP e eu acabei pensando numa solução usando uma estrutura semelhante, mas não a RIP. Oi, João, bom dia, pode falar. Eu primeiro quebrei a cabeça usando 7, não sabia o que estava dando errado. Uhum. Aí depois eu mudei para multi-7 usando iterator, só que alguma coisa da linguagem mesmo me impedia, porque no primeiro caso de teste estava aparecendo 5 na resposta lá, e não sei de onde é que saiu esse 5. Mas enfim. Entendi. Mas você conseguiu um AC depois, João, ou não? Não. Eu tinha perdido muito tempo na C e acabou que Não deu tempo de fechar essa, né? Entendi. Maravilha. Eu fiz do mesmo jeito que você tentou fazer, João. E eu vou te explicar uma coisa que eu assumi no meu código, que foi que me ajudou, que no comecinho eu estava escrevendo um código bem confuso também. Oi, Yuri, você quer completar alguma coisa? Quem falou primeiro tinha sido o Ítalo. Ah, perdão. É porque vocês têm um nome parecido e eu olhei rápido aqui. Desculpe, Yuri. Relaxa. Tranquilo. Eu tentei fazer parecido com o João, com o multiset, Isso. só que meu problema no caso foi como saber se o K ia ser válido ou inválido. Perfeito. É o mesmo problema que eu tive e talvez tenha sido o do João também, Yuri. A gente bateu a cabeça no mesmo ponto. O que aconteceu? Eu também usei multiset, né? E o que vai acontecer? Vamos separar o problema em dois aqui. O problema em dois, que é o seguinte. Identificar quais são os elementos menores ou iguais aqui é um pouquinho mais chato de fazer do que esse segundo caso. Então vamos concentrar nos casos 3. Então como é que eu resolvi o caso 3? No caso 3 eu inseri os valores todos em um multiset. Quando você usa o lower bound, o retorno desse iterador, que é o lower bound, vai ser a primeira aparição de x, se o x tiver múltiplas aparições, ou o primeiro valor maior do que x, ou seja, o iterador vai parar no lugar válido. Então, quando eu fizer um multiset iterator com find, o
que eu vou fazer agora? Eu vou tentar incrementar esse iterador 5 vezes, mais 4 vezes, na verdade, né? Para dar o quinto elemento no máximo, k vezes, né? Ele tem que ser incrementado k vezes. Então, quando eu faço esse processo de iteração, quando pode falhar o Yuri, o João? É quando eu achar o end. Então, se o iterador for igual ao end, falhou, então eu não achei o elemento. Caso contrário, eu faço esse avanço do iterador e quando eu estiver na posição correta, eu imprimo o valor. Então, esse era o caso que eu sabia que o multiset ia dar certo, que a minha codificação ia ser compatível e tudo bem. O problema era espelhar esse processo para o caso 2. Então, o que eu tinha que fazer no caso 2? Quando eu procurasse o lower bound, eu ia cair no lugar errado se o x tivesse aí valores repetidos. Então, no caso 2, eu teria que usar um upper bound, porque eu quero o primeiro valor que seja estritamente maior do que o 2. Aí, aqui eu já fiquei incomodado, porque isso pode ser que não tivesse um valor estritamente maior que x, e eu não sei. Deve ser válido, mas eu não lembro de cabeça se é comportamento indeterminado ou se eu posso dar um menos menos no end. Aí eu já fiquei incomodado com isso. Mas supondo que eu pudesse dar menos menos no end, eu vou no upper bound, tem que dar um menos menos k vezes para voltar para trás, tomando cuidado para não passar do begin. Então eu tinha que ver se eu cheguei no begin, o begin ainda é válido. Mas eu não podia passar antes do begin. Então eu achei esses checks meio complicados de fazer, ainda com perigo de dar comportamento indeterminado, né? Aí quando eu estava tentando uma maneira de escrever esses ifs aí com um certo grau de segurança, eu pensei o seguinte, peraí, mas esse problema 2 é exatamente igual ao 3. Se eu espelhar o valor de todos os x. Se eu pegar os valores x e botar negativos, então os valores são menores ou iguais que x, eles vão ser maiores ou igual que menos x. Então eu posso usar exatamente o mesmo código que eu usei no caso 3. Então, em vez de usar um multiset, eu usei 2. Um multiset, onde é que eu guardava os valores positivos, os x, e um valor que eu guardava os negativos. Então, no caso 2, eu procurava no find o menos x e usava exatamente o mesmo tipo de código que eu usei para o caso 3. Só na hora da impressão é que eu tirava o sinal negativo dele de novo. Aí foi que simplificou meu código e ele passou. Deixa eu pegar aqui os resultados aqui, ó. Aqui é o caso 3. Esse aqui foi um que eu consegui passar, foi talvez o único que eu consegui passar aqui, junto com o último, sem tomar WA. Então, tá aqui o código. Deixa eu voltar aqui para cima. Então tá aqui o código, ó. No caso 1, eu insiro no multiset, ó, são dois multisets, os x e os y. O x eu insiro o x e no y eu insiro menos y. Então no caso 2, eu dou o lower bound no menos x nos y e uso a mesma, aqui ó, nesse laço fora eu tento incrementar o iterador k vezes, lembrando que ele não pode atingir o end. Então se eu conseguir iterar ele k vezes, a resposta correta é o menos resposta, caso contrário é menos 1. E no caso 3, tá vendo? A query 3 aqui. Eu uso o lower bound no x mesmo, uso o mesmo laço e dou a resposta com positivo. Então isso simplificou o jeito de escrever, simplificou o jeito de pensar. A minha ficou aí, começou na 69 e terminou na 24. Então não ficou tão grande assim. Tranquilo? Yuri, deu para acompanhar aí o raciocínio? Deu. Maravilha. E João, como é que deu para acompanhar mais ou menos a ideia que eu usei aqui? Deu. O meu tava dando problema justamente no... Agora que você falou, o meu tava dando problemas quando você igual era 2 mesmo. Exatamente. Que essa foi a condição que me incomodou, foi quando eu falei, não, pera aí, eu vou reescrever como 3, fazendo essa alteração e vou pagar na memória aqui, né? Botando 2 multisets em vez de 1 e acabou dando certo. Maravilha. O problema é que o interessante dos problemas de hoje, eu gostei deles porque, teoricamente, eles não são muito difíceis, né? Mas todos eles um pouquinho chato de escrever o código, né? Então, ter ideia certa nem era muito difícil. O difícil era você codificar de forma compatível aí com as entradas, né? Que aconteceu no 6 também, que eu codifiquei, por causa de um caso de teste não está passando, né? Alguma besteira que eu não identifiquei imediatamente. Então vamos para o último problema que eu consegui fazer, né? Nós conseguimos fazer juntos aqui. O 6, como eu falei, eu tentei, mas não passou de jeito nenhum. Que é esse aqui, que também é bem interessante. De novo, uma sequência de operações, você tem uma sequência de números. Esse problema, engraçadamente, eu acho ele mais fácil do que o anterior ainda. Você tem n números numa sequência, indexados de 0 a n-1. Ela começa com um prato vazio e você vai repetir essa operação k vezes. Você pega o número que você tem no total, tira mod n, que é o n é fixo. Então você vai no índice mod n e soma aquilo lá. Então simular isso aqui é tranquilo. Esse é um problema muito fácil de você ganhar um TLE. Porque ele é muito fácil de simular, é exatamente o que ele está pedindo, não tem segredo. O problema desse problema todo é isso aqui, ó, a questão fundamental é isso, é porque o K é muito grande. Então, para o K elevado a 10 a 12, não dá para simular todo o processo. Se você mandar um código, você vai, sem fazer nenhum tipo de trabalho, só simulando exatamente esse processo, você vai receber a CI talvez a metade, até mais dos casos de teste.
E só nos casos gigantes é que você vai ganhar TLE. Você nem vai dar WA. WA você não toma. Você vai tomar TLE nos casos que eles são muito compridos. Então a ideia é como é que eu encurto esse cálculo. Como é que eu consigo calcular esses restos da divisão aí sem calcular exatamente a quantidade que ele está me pedindo. Esse aí era o coração do problema, né? Se você entendesse isso, você codificava. E como eu já caí em problemas semelhantes antes, eu sabia exatamente o que fazer e já parti para a escrita direta do código. Então, realmente, isso aqui foi dos problemas de hoje, foi o que eu menos me embananei, porque aí vem o fato de você estar treinando constantemente, né? Eu já tinha feito problema semelhante. Quando eu olhei o tamanho do carro, eu falei, quando eu vi o problema, eu falei, não é possível que é só para simular. Aí quando eu vi o carro, eu falei, agora eu entendi o que eles querem. Aí, montei o meu código e passou. Alguém tentou fazer o EI e não conseguiu pensar, ou alguma coisa deu errado, conseguiu um WA, o que vocês pensaram? Temos aqui uma participação do Enzo. Oi, Enzo, bom dia. Oi, professor, eu tentei fazer, mas aí deu erro na hora lá de achar o ciclo, essas paradas aí. Ah, E aí entendi. deu WA e runtime erro. Não, deu mais RT, na real. Aí eu tenho que ver de novo o código aqui. Mas eu não consegui achar o ciclo. Eu lembrava que teve uma aula lá que você falou nos semestres passados, daquele algoritmo lá da tartaruga e da lebre. Perfeito. Aí eu até pesquisei aqui, mas aí eu não achei. Aí eu fiz um brute mesmo. Brute não, né? Um guloso assim, Isso. ok, só que aí não deu. Perfeito, Enzo. Aí, Eu vou te falar isso, que eu sou muito cabeça dura. Eu conheço o algoritmo da lei da tartaruga, sei ele de cabeça, sabia que era para achar um ciclo aqui, mas quis fazer uma coisa na minha cabeça, né? A primeira codificação que eu fiz, sorte a minha, porque a bobagem que eu fiz parou aqui nos test cases nesse segundo test case aqui, que era muito bom, porque ele era muito grande, né? Aí eu fui ver, revisar realmente que conceitualmente eu estava fazendo errado, dá para fazer sem a leve da tartaruga, mas se eu tivesse feito eu tinha perdido menos tempo. Mas o problema era justamente determinar o ciclo, né? Você estava na direção certa. Provavelmente no seu código estava uma bobeirinha aí que quando você resolver vai passar direto. Tranquilo? O Rafael também está com a mão levantada. Oi, Rafael, pode falar. Oi, professor, eu consegui entender mais ou menos o que tinha que fazer, mas eu acabei tomando TLE. Isso. Então você seguiu a abordagem que a gente Aí, falou, né? Que era simular sem fazer o cheque do ciclo, né? Então realmente não havia tempo hábil. O Hugo falou aqui no chat, acho que ele fez parecido com você então, né? Simulou o processo que estaria a resposta correta, só que não dá em todos os casos porque o K é grande demais. eu não entendi esse ciclo que você falou Eu aí. vou explicar isso agora, o Rafael, que é o segredo dessa Tá. questão, né? O que acontece? Isso aqui é o x, ele vai andar mod n, na verdade. Os possíveis restos da divisão de n são os números ali válidos do já, né? De 0 até n-1, Rafael. Então, quando você tem uma sequência que o próximo termo da sequência depende do anterior e é um resto da divisão, essa sequência fatalmente vai se repetir. Olha o que vai acontecer, você começa no 0, do 0 você vai para o 2, do 2 você vai para o 5, do 5 você vai para o 7. Então, se você pensar que a cada passo você vai para um número diferente, você vai conseguir passar no máximo em n números distintos. Em algum momento você vai ter que repetir, não é verdade? Quando houver essa repetição, você chegar no elemento que você já visitou antes, significa que você tem um ciclo, porque a partir desse elemento a sequência vai se reproduzir exatamente a mesma que você teve antes. Você vai passar exatamente pelos mesmos pontos até você se repetir de novo. Então você tem a garantia que essa sequência é cíclica. Então, se você entender que você vai ter um padrão de repetição que vai ter um determinado tamanho, que é menor ou no máximo igual a n, a partir de um determinado ponto, então você fala, a partir desse índice, eu vou passar mais 40 deles e ficar repetindo entre eles, aí a coisa vai acontecer. Eu acho que meu código, eu não sei se eu ranquei o comentário deles fora, mas dá pra ver. Essa sequência aqui, ó, o n é igual a 10. E o que vai acontecer? A partir do momento que você acha o índice 8, você vai caminhar 4 elementos e vai chegar no índice 8 de novo. Então você sabe que a partir do 8, a cada 4 elementos você tem uma soma que tem o mesmo tamanho e o ciclo de tamanho 4. Então o que você faz? Depois que você achou o ciclo, você divide o resto que falta fazer ainda pelo tamanho do ciclo e para cada um desses quocientes você multiplica pela soma que você tem acumulada. Sobrou um resto, aí você simula o resto que está faltando. Então a gente faz uma simulação inicial, foi o que eu fiz, para achar o tamanho do ciclo. Legal, esses elementos eu já achei, desconto eles do K. O que falta fazer ainda? É maior que um ciclo? Então eu divido pelo tamanho do ciclo e para cada ciclo que ainda está faltando girar, eu somo aquela quantidade, né? Então é o produto do quociente do que faltava pelo tamanho do ciclo pela soma desse ciclo, e se tinha eventualmente um restinho ali, eu voltava à simulação de novo. Porque as simulações teriam, tanto a primeira quanto a última, no máximo, tamanho n, né? Então seria duas simulações de tamanho n e um quociente. Deixa eu mostrar o código aqui para vocês verem.
Talvez você tenha tentado fazer uma coisa parecida com o que eu fiz aqui, ó, Enzo. Como você não usou inicialmente o da lebre da tartaruga, olha o que eu fiz, ó. Então eu tenho o i, que é o tanto de termos que eu já somei. O x é o índice do termo que eu vou somar na hora. Essa é a resposta acumulada. Esse é o tamanho do ciclo e a quantidade que eu somo quando eu passo por um ciclo, né? E aqui eu fiz uma coisa, não é muito bonita, mas para saber exatamente o que estava acontecendo. Em vez de usar a lebre da tartaruga, o que eu fiz? Eu marquei um vetor de instantes t, que é onde eu descubro aquele índice pela primeira vez. Então começo com x vai dar 0, porque a resposta é 0, né? Então aqui eu vou tentar fazer k vezes. Se eu conseguir exaurir o k antes de acabar o ciclo, melhor ainda. Mas vamos lá, posição x, eu vou olhar. Eu já descobri o x? Se o x já foi descoberto, eu estou entrando no x pela segunda vez. Então o tamanho do ciclo é esse instante i agora, menos o momento que eu tinha descobrido o x antes. Então esse é o tamanho do ciclo. Quantos elementos eu somei? Então a resposta aqui é acumulada desde o princípio, e eu tenho que descontar isso aqui, que é um vetor que tem as somas acumuladas até o momento anterior que eu descobri o x pela primeira vez. Então usei a questão da soma de prefixos, né? Então isso aqui seria, na verdade, o prefixo até o i, né? Até essa posição, e aqui o prefixo que antecede. Então isso aqui desconta quantos são os elementos, qual é a soma desses elementos que estão nesse ciclo. Se você quiser, se você não quiser fazer assim com soma prefixada, como é linear, você pode voltar no instante que você achou x, e fazer um laço aqui, do instante que você achou o x, e enquanto é menor que i, você vai somando para ter essa quantidade. Então você vai ter o tamanho do ciclo e a quantidade. Então, aqui eu achei o ciclo, encerro o laço prematuramente, veja que eu não somei o termo equivalente ao x nesse momento. Mas se ainda não achei um ciclo, eu somo o termo relativo ao x na resposta, marco, ó, achei o x no instante i, e aqui eu atualizo minha soma prefixada. Depois, quando eu for botar para vocês, eu faço mais curto do que isso, tá? Tem muita coisa desnecessária. Se eu conseguir somar k termos, então eu já tenho a resposta. Se eu não somei k termos antes de achar o ciclo, eu desconto os i's que eu já somei i termos. Do que falta do k, eu divido pelo tamanho do ciclo para saber quantos ciclos falta girar ainda. Para cada um desses ciclos eu somo essa quantidade. E tiro o resto da divisão pelo tamanho. Então isso aqui é o eventual resto. Se tem um resto, aí é o código de quem fez só com a simulação. Para cada um dos elementos que falta, eu atualizo o valor de x e somo o elemento correspondente. Então essa daí é a resposta do problema E. Tem um algoritmo que o Enzo citou aí, pessoal, que é o da lebre da tartaruga, que você sabendo que a sequência é cíclica, você faz ele um algoritmo de 3 passadas, e ele vai te dar exatamente o ponto inicial do ciclo e o tamanho do ciclo. Aí você vem somando os termos que antecedem o termo inicial, que nem sempre o ciclo começa no zero, isso é importante. Soma esses termos, aí faz essa conta da divisão que eu fiz antes, depois, se tiver um resto eventual lá pra frente, você simula no finalzinho como eu fiz aqui, ó. Tá certo? Deu pra entender aí, Rafael, a questão do ciclo que você tinha perguntado? Entendi. Maravilha. Deu pra ver, Enzo? Com essa resposta, de repente, deu pra entender o que você pode ter feito errado? Acho que sim, professor. Eu vou dar uma olhada melhor depois e tentar resolver. Quando eu fiz aqui, da primeira vez, eu tinha usado aqui TS, né? E a soma deu errada e não estava batendo. Aí quando eu voltei e revisei, que tem que ver se você faz essa conta antes ou depois de somar o I, né? Então eu botei o T achando que tinha somado o I, mas não tinha somado ainda e deu diferença. Pode ser uma bobeira dessa natureza aí só. Você estava pensando corretamente? Tranquilo? O código tá bem parecido. Tipo, eu também peguei esse size e essas coisas. Como eu te falei, depender. Quando você identifica o ciclo, se você já somou o I ou não, faz uma diferençazinha na resposta, né? Pode ser só isso. Eu vou dar uma olhada depois. Maravilha. E para terminar, esse F aqui eu não vou perder muito tempo de vocês, porque o meu não passou ainda, e não sei nem porquê, que deve ser falha de codificação, né? Mas qual foi a ideia? Eu fui aqui inspirado pelo nosso amigo João Pedro e pensei que em vez desse problema de ser um problema de malha, era um problema de grafos, né? E perdi um tempo inicial porque eu construí as conexões entre os pontos correspondentes. E qual era a ideia central aqui minha? Organizar os pontos por coordenada x e coordenada y. Então, para um par de pontos consecutivos com a mesma coordenada x, havia uma conexão ligando o ponto da esquerda ao da direita, dizendo onde é que você parava, e vice-versa, né? Só que quando eu comecei a rodar a BFS para achar a menor distância, eu vi a bobagem que eu estava fazendo, porque as conexões não são entre os pontos em si, mas sim os pontos paradas que antecedem os obstáculos, né? Então, eu voltei para o ponto inicial, simplifiquei até o código bastante, voltei para o ponto inicial, a partir desse ponto, eu fazia, por meio de novo de busca binária, que foi o contexto das buscas binárias, né? Eu localizava eu tinha dois conjuntos, né, agora sets de pontos que estava ordenado primeiro por coordenada x e outro por coordenada y. Localizava via lá o rebound um ponto que eventualmente estaria à sua esquerda e à direita
e fazer essas conexões e mantinha um map para saber se eu já tinha introduzido isso na fila da BFS ou não, né? Então, quando eu fiz isso, eu achei as respostas corretas e aqui, ó, a tristeza, pessoal. Minhas submissões aqui, ó. Vai saber o que está acontecendo. Você vê que eu tomei 3 WA, mas o primeiro já é suficiente pra gente aqui, ó. Olha que tristeza. Passa em 50 casos de teste em um, por algum motivo que eu não identifiquei ainda na minha codificação ou na minha interpretação, dá uma resposta errada. Então falta exatamente um para eu poder acertar esse danado desse problema 6 aí. Mas assim que eu acertar, eu boto o código para vocês. Eu vou botar esses meus códigos, vou limpar aí a sujeira, aquela parte do template, onde der para fazer um pouco mais encurtado, que eu botei variáveis desnecessárias por causa da pressa, eu vou cortar. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem na aba arquivos daqui da nossa sala do Teams as soluções de todos os contextos. O João Pedro me ajudou no contexto que eu não fiz, me deu as soluções dele, eu coloquei lá também. Então a gente tem, de todos os contextos que a gente fez, tem as soluções de todos os problemas que a gente, enquanto turma, conseguiu resolver. Os mais avançados aí eu não fiz ainda, não botei lá. Mas já é material suficiente para todos estudarem, porque tem as questões que todos tentaram fazer aí de uma maneira ou outra, né? Então, vou repetir, é bem chato, mas é importante repetir, porque isso é o coração da coisa. Você fez a A, muito importante, pessoal, que vocês peguem a solução da B, estudem essa solução, tentem entender por que ela funcionou, tentem entender por que a sua não funcionou. Se você passar a entender bem a B e conseguir produzir um código AC e passar e ficar tranquilo, já vai ser um ganho excelente. Você nem precisa preocupar com a C, com a D, com a E, com a F agora, não. Não conseguiu fazer a B? Foque na B. Legal, fiz A e a B, mas meu problema foi a C. Mesma coisa. Fiz A, B e C, me embananei na D. Estuda a D. E assim por diante eu me embanei aqui na F. Então minha tarefa para essa semana é estudar e produzir um código AC para F. Se eu não fizer isso, eu vou continuar fatalmente acertando só a E e de vez em quando só até a D. Se eu consistentemente, toda semana, eu concentrar na F que eu não estou fazendo e entender por que eu não estou acertando ela, semana passada eu não cheguei nem perto de acertar a F. Essa semana, beirei aqui, como vocês estão vendo. Cheguei muito perto de passar a F, porque estou tentando achar essas técnicas, essas ideias que estão me faltando. E assim que eu acertar a F, acerta pela primeira vez, ótimo. Depois é tentar dominar danada, né? Acertar consistentemente a F para começar a ensaiar um acerto da questão G. Tá certo? Então esse é o processo contínuo que a gente vai fazer, todos nós. Aqui eu acho que não tem mais ninguém nesse ponto, mas se alguém estivesse acertando A, não tem problema. É a busca para acertar A. Se ao longo do semestre você conseguir dar um passo ou dois, vai ser ótimo, porque em 2 semestres você sai aí da A para E, no terceiro semestre já está na D, e no quarto semestre está aí conosco já entre a D e a E. Certo, senhores? Então não deixe de olhar esses upsolvings, tem feito aí ao longo das semanas, voltado aí para vocês, que é um material legal de estudo. Tem os editoriais também, que eu acho que o editorial já está liberado dessa questão. E a última coisa, dê uma olhadinha no seu perfil, né? Você vai aqui no cantinho, entra em perfil, você vai cair exatamente nessa página, e eles atualizaram, ó. Vejam vocês que é importante manter a perseverança. Eu caí nos últimos dois, ó, perdi 22 pontos 2 semanas atrás, perdi 13 pontos semana passada, essa semana eu recuperei o prejuízo todo, ganhei 68 pontos, se tivesse passado a F ia ter sido tão bom. Mas não passou paciência, né? E cheguei ao meu maior score momentâneo no Netcoder, né? Que é de 1.320 pontos. Até então eu tinha chegado até 1.287, agora eu vou até dar um refresh aqui que vai aparecer lá atualizado. Ó. E agora eu estou a 80 pontos de mudar a cor do meu nome, né? Para passar para a faixa dos... o próximo kill que eles falam, né? Mas a próxima faixa é dos 1.600, ainda falta bastante. Mas para passar para o terceiro kill aí, eu não sei exatamente o que é isso, com esse japonês. Mas sair do quarto para o terceiro em mais 80 pontos, né? Então, quem sabe conseguir manter a consistência aí dos contests dá para continuar subindo. Então é normal você subir, é normal você cair. Aqui eu tinha caído de uma vez, caí mais 2 vezes. Subi um pouquinho, talvez caia semana que vem, vamos ver, talvez suba. O trabalho é para subir, né? Para acertar essa sexta questão e que certamente vai me permitir continuar subindo aí. E enquanto eu estou aqui, vocês veem que eu estou meio estabilizado nessa faixa aqui, é porque eu estou acertando sempre as 4, 5 primeiras em todos os contests, né? Então, para poder dar mais um salto de qualidade, eu preciso acertar mais uma. Então, continuar praticando, testando. Aqui no Netcoder vocês vão ver que a gente está com um calendário bem legal a nosso favor, porque a gente vai ter no próximo sábado o 242, no sábado seguinte o 243, no outro sábado 244 e no outro sábado 245. Então, se o Netcoder manter essa agenda, a gente tem mais 7 eventos aí para fazer ao longo das semanas aí, para a gente ter muitas oportunidades de aprendizado aí, de melhorar nosso desempenho, tanto objetivo, numérico, quanto nosso desempenho mesmo de performance, né, de como a gente lida com os problemas ao longo do contest. Então, agradecer vocês mais uma vez por me acompanharem em mais um sábado aí de estudos, parabenizá-los pela perseverança, quem chegou hoje aqui na 6ª semana de um curso que tende as pessoas a desistirem porque tem toda uma série de dificuldades aí, técnicas, psicológicas associadas com essa questão da competição, da pressão do tempo, e vocês que estão ficando estão vencendo e com certeza
vão se beneficiar aí dessa persistência, dessa postura. Como eu falei, a postura é o que melhor a gente leva nesse estudo de competitivo, nessa postura de saber que a coisa é difícil, saber que às vezes a gente está aquém ainda daquela tarefa, mas que essa diferença entre a nossa capacidade de resolver a tarefa e a tarefa que está se apresentando para a gente é momentânea, porque a gente vai continuar trabalhando, vai continuar estudando e vai vencer aquele desafio e que vai abrir porta para desafios ainda maiores, né? Como vocês veem, quando a gente conseguir vencer a próxima questão que está faltando, tem mais uma. Aí você fala, legal, mas tem um ponto de parada. E quando eu fizer até a questão extra, aí eu terminei não, porque a gente está fazendo os contests de beginner, né? Aí a gente vai passar a fazer os contests de regular, que aí é outro patamar, né? Que aqui o A do regular já começa mais ou menos no CD do beginner, né? E vai até um F. Então tem toda uma nova etapa de desafio. E se você, porventura, chegar, e vai ser ótimo, até o F do regular, minha cadelinha tá atacada aqui. Se você chegar até o F do regular, você fala, agora sim, zerei a vida. Aí você tem uns que acontecem com pouca frequência, que são os Grand Contests. Cadê? Deixa eu ver se tem tem tempo que não aparece aqui. Mas tem uns que são os contests que são os AGC. Aí esses, meu amigo, esses é de chorar. Esses são mais difíceis que os de 1 do Code Forces. Esse não é pra menino, não. O negócio é tenso. Eu acho que eu devo conseguir fazer o A com muito esforço e com muito tempo num desse e em alguns As ainda. É um contest realmente de um nível absurdo. Deixa eu passar aqui que vocês vão ver. Tem aqui, ó, são esses AG. Esses AG aqui são de chorar. Tem muito tempo que não tem um, ó. O último foi em dezembro do ano passado, mas aqui a coisa é tensa. Aqui para você ver, se olhar até no placar, você vai ver que o povo é tudo do nome já colorido aqui, é um povo de altíssimo nível técnico, e é mesmo eles, ó, esse contest ninguém fez a F, ó. Você vê que o camarada que ganhou o contest não fez a B. Ele conseguiu fazer a C, a D e a E, mas por algum motivo ele não fez a B, tá vendo? Aqui a coisa, ó, só o povo do nome vermelho. Aqui a coisa é tensa. Mas é o nosso caminho, né? Tem um caminho longo aí para nossa frente de muito aprendizado, muito estudo. E com certeza a gente se beneficia bastante, como eu já destaquei várias vezes. Alguém quer fazer uma última pergunta? Temos uma participação aqui do Luiz Gustavo. Não, se você chegar na F do regular, você vai bem pro Code Gen. Você só não vai pro Code Gen como você vai bem pro Code Gen. Eu, professor Edson, que não sou ninguém, que estou ali dançando na D e na E, eu consegui chegar na segunda fase do Code Gen, né? Tem a terceira e a final. Se você chegar na F do regular, você vai bem. É bem capaz de você estar ensaiando já ali uma final de Code Gen. Ou certamente a terceira fase. A terceira fase com certeza. E talvez uma participação na final. Temos manifestações. Ótimo. Primeiro, a Eduarda. Bom dia, Eduarda. Pode falar. Bom dia. Eu queria saber se haveria a possibilidade de aumentar um pouco o prazo da lista que é para amanhã, para Ah, o final sim. do feriado, porque Entendi. esses dias estão bem complicados e eu queria aproveitar para Perfeito. tentar Não, melhorar, não tem porque problema tô nenhum, fazendo Edu. poucos. Vou fazer essa extensão então. Vou botar mais 7 dias para ela, pode ser? Pra gente terminar no próximo domingo, Tá então. bom, tá demais. Eu agradeço muito. Tá ótimo, então. E se porventura eu esquecer, Eduardo, eu sou um cara meio cabeça meio esquecida. Você bota no chat aí que eu vou, quando eu estiver subindo vídeo pro YouTube, eu lembro e coloco, tá? Obrigada. Então Vamos faça essa assim. alteração sem problema nenhum. Próximo que quer conversar comigo é o André Macedo. Bom dia, André. Bom dia, professor. Durante a semana, tem algum contexto assim que seja bom para treinar? O que acontece, André? Essa resposta tem dois caminhos diferentes, né? No meio da semana, o ideal é que você, se você conseguir o horário for compatível, fazer os contests do Code Forces. Então, Aham. o Code Forces tem contests aí, só que os horários do Code Forces são, às vezes não bate muito com o nosso horário. Para mim mesmo é muito triste, porque eu gosto muito de fazer contest do Code Forces, mas é no horário do almoço, eu tenho que buscar menino pequeno na escola e tudo, e quando eu estou em casa e finalmente sento nessa cadeira aqui, o contest já está acabando, né? Não consegue fazer o contest do Code Forces, André? Aí o que eu te recomendo para estudar, que é ótimo também, foi assim que eu comecei a estudar mais sério com o pessoal da nossa equipe do Gama, no começo da pandemia, inclusive, o João Pedro está aqui conosco que vai lembrar disso. Você volta aqui, ó, naquela parte que eu tava. Acho que tá aqui. Não, deixa eu abrir aqui de novo, não tem problema. Vamos aqui na página principal da Netcoder. Aliás, eu vou mostrar para vocês um site que é excelente. Eu não sei a URL dela, a gente copiou agora. Ele chama, você procura no Google por Netcoder Problems, tá vendo? É esse daqui, ó. Deixa eu botar. Quem conhece? Você conhece esse daqui, né? Então, o que acontece? Esse site é ótimo porque ele mantém um registro do que a gente já fez, deixou de fazer no Netcoder. Você bota seu ID aqui, ó, não precisa nem logar. A partir do momento que eu botar o meu aqui, ó, já apareceu o que a gente fez hoje, tá vendo? Que eu tentei as 5 primeiras, aqui eu tentei e não acertei. Fica amarelado, os que eu acertei estão verde. Esse contexto eu não fiz, foi aquele do domingo, tá aqui.
Então imagine que eu quero estudar no meio da semana. Estou com tempo livre, tenho uma 2 horas para trabalhar, André. Vem aqui no 240, participação virtual, e você faz como se você tivesse feito na ocasião, né? Então é um estudo muito, muito bom. O que a gente fez lá no começo da pandemia, a gente fez muitos virtuais no Codeforces, que tem o mesmo mecanismo, e aqui no Netcoder, né? Eu comecei lá dos primeiros que tem texto em português, né? Depois voltei, fiz mais um para cima, fiz um monte aqui para baixo, tá vendo? A gente foi fazendo conta do Netcoder 1 por semana e foi muito bom para o estudo. Então, se você não puder fazer no horário do Codeforces, pega um virtual no Codeforces no Netcoder. Eu recomendo o Netcoder porque os beginners são mais dóceis do que os GV2 do Codeforces. Aí refazer, né, esses aí que... Isso, que ficou para trás que você não fez. Aqui tem vários que eu tenho aqui para fazer pendentes ainda. Tem uns que esses parciais aqui é outro tipo de estudo, que é um estudo bom também, André, que esse aqui, por exemplo, eu tenho que sentar e fazer esse problema F que eu tentei e não fiz. Então é bom não deixar aqui pendente. Esse daqui também, ó, o 177 eu tentei e não passou. É bom dar uma olhada. Esse aqui também. Não, à toa o nome deles são tudo é hate, né? Esses Se daí você são. fizer e conseguir passar, ele vai ficar verdinho aí, né? Vai, exatamente. Porque mostra que é o seguinte, é um problema que eu já li, que eu já tentei desenvolver uma solução, que eu já fiz esse esforço mental. Porque você pegar, por exemplo, esse problema que eu não tentei e já olhar o editorial, você aprende pouco, porque você não passou os processos mentais. Porque quando eu ler o editorial e eventualmente aqui desistir, e ler, eu falo, bem, eu quero saber se eu estava pensando certo. E se eu ler o editorial, eu falo, não, eu estava pensando certo, então eu estava codificando errado. Ou se eu ler o editorial e fala, realmente, a ideia que eu estava não é compatível aqui com essa solução. Você usa do editorial, entende a ideia que seria correta, e depois você volta para a sua tentando falar, tá, mas por que a minha falha em relação a essa que eu passei correta? Então é um estudo mais demorado, às vezes você leva 1 hora, 2, uma questão mais avançada, mas o tipo de ganho que você tem é outro. Hoje, se você fez poucos contextos na sua vida, André, o estudo de quilometragem para você é bom. Ou seja, fazer mais contextos virtuais, tá certo? Independente do quanto você está acertando. Você tá que nem eu, você já fez centenas de contextos. Já fez muitos no Codeforce, muito no Netcoder. Para mim, hoje o estudo mais eficaz é sentar e focar nessas questões um pouco mais difíceis. Entendeu? Mas aí é Entendi. cada um no seu momento. Então, hoje, tenta fazer o Codeforce, tenta ganhar quilometragem. Aí depois, se tiver um tempinho, fala, hoje eu tenho só meia hora, então eu vou pegar aquela questão que ficou pendente e vou fazer o upsolving dela. E estuda essa meia hora, tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Agora o próximo fala comigo aqui é o Enzo. Oi, Enzo. Oi, professor. Não, só queria falar aqui que eu consegui passar. É que eu tava na minha cabeça aquele negócio de ciclo, né? É Isso. no máximo N, e aí eu tentei achar indo até N, né? Aí depois o Thiago me falou, né, que tinha que testar até 2N. Aí ele falou que tinha botado 5N. Eu botei aqui 3N, né, pra achar o ciclo, e aí eu só, tipo, literalmente botei 3N, Isso. e aí Exatamente. Aqui você pode... passou aqui, deu AC. Foi. Oi? Exatamente, é Foi exatamente só isso, né, Enzo? essa. Que a gente fica com a percepção que o N é suficiente, mas o problema é que imagina que você passa por N valores diferentes, mas a repetição vai acontecer a partir do último índice. Aí ali que começa o processo da repetição, né? Aí não Eu acontece não. exatamente aí, mas você não, N é pouco, né? Sim. Sim, eu não. Eu chutei na hora e aí não pensei em aumentar isso daí, não. Mas Entendi, realmente. era só isso. Você vê que o meu eu botei sem bound, né? O que estava limitando meu laço era o K, não era o N. Então, realmente, eu sabia que o ciclo não ia ter um tamanho muito grande, no sentido que ele é proporcional ao N, né? Mas como eu deixei o laço em função do K, pode ser que eu finalizasse a questão antes de achar o ciclo mesmo e já abortava imediatamente. Pra você ver, uma coisa boba, né? Um limite num for foi o suficiente para você não passar, né? É triste, né? Sim. É muito. É chato, né, professor? Não, mas é triste. É esse negócio, essas nuances de codificação aí, que eu tenho certeza que quando eu achar o do F vai ser uma coisa equivalente aí. Uma comparação, um if que faltou, uma condição que não Sim. ficou boa. Mas a gente vai, pela prática, vai cortando isso, né, Enzo? Porque no seu caso, que você está competindo em alto nível, quer representar a universidade aí nas finais, às vezes um problema é o suficiente para você conseguir essa vaga na final, né? E aí pode errar o É, danado, né? sim, Então faz parte do processo. Eu, sim. particularmente, fico bem chateado, mas eu sei que faz parte do processo. Compartilhe da sua frustração. Vamos convidar aqui para conversar conosco o Fernando. Oi, Fernando. Professor, tem algum lugar que eu possa encontrar fácil uma categoria específica de problemas? Tipo, quero resolver problemas de grafo, de Tem sim. aritmética, eu posso pesquisar? Tem. Eu vou te dar 2 lugares para você fazer isso. Eu já botei no chat aí o Etcode Problems, para fechar aqui já, né? Então eu vou botar aqui duas referências para vocês. Um é o próprio Codeforces. O que você vai fazer, Fernando? Aqui no Codeforces, se você fizer entrar aqui no Problem Set, tá vendo? Você quer estudar problemas de um tópico específico, você adiciona uma tag na busca. Ó. Imagina que eu quero estudar problemas de grafos, como você citou aí.
E você, ó, eu não quero problema muito complicado por enquanto não, eu quero entre 800 e 1500. Você bota o range de dificuldade, bota a sua tag aí, e agora a sua busca vai te dar problemas, exatamente, problemas de geometria com dificuldade entre 1500 e 800. E você pode ordenar aqui crescente ou decrescente. E aqui de novo os verdes é que eu já fiz, tá vendo? Então no Codeforces dá para fazer isso. E outro lugar que é legal além do Codeforces é esse daqui, ó, U-Hunt. Porque o U-Hunt é o site de problemas do CP3, do CP4, dos livros CP, né? Então no U-Hunt você também pode botar seu username aqui, o meu já está registrado. Aí o que vai acontecer? Aqui você tem ó, o livro versão 1, 2, 3 e 4 e o livro separa por grande área, os problemas de geometria estão aqui. Problemas de geometrias de pontos estão aqui, tá vendo? Esses que estão em verdinho foi os que eu já fiz. Aqui, se eu quiser estudar um problema de ponto que eu não fiz ainda, eu venho aqui. Se você, ele usa as estrelas para marcar os sugeridos. Se você não tem tempo para fazer todos, você pode restringir só os estrelados. Aí ele vai te mostrar só exercício estrelado para você tentar fechar pelo menos os estrelados. No livro 4 eu não trabalhei ainda, mas se você pegar aqui o livro 3, tem muitos deles aqui que eu consegui fazer 100% dos estrelados, tá vendo? Os de geometria eu fiz todos, os de estrutura de dados também eu fiz todos os estrelados, tá vendo? De solução, paradigma de solução de problema, falta um do KNEPSEP, que eu não sei porque esse danado desse problema não passou, tem que voltar nele. De matemática também, ó, que são muitos, faltou, ao longo dos anos fiz muito problema já, né? Faltam 2 problemas aí de matemática. Aí depois você termina os estrelados, se tiver com tempo e com paciência, você tem os problemas no âmbito geral. Então é um lugar muito fácil para localizar, porque as categorias já estão aqui, né? Com um clique, 2 aí você acha o que você quer. Então eu vou botar o U-Hunt para quem não conhece, você tem que ter um ID no OJ, antigo UVA, para você manter esse registro. Ele é bem legal porque ele tem, além da categorização dos problemas por livros, né? Você tem aqui também uma sugestão de próximo problema a resolver, tá vendo? Ele usa essa métrica que é o acho que é o número de usuários distintos que acertaram o problema, então dá uma ideia da dificuldade. Se mais gente acertou, talvez ele não seja um problema mais fácil, né? Você pode mostrar só os que eu nunca resolvi, os que eu já resolvi, os 2. Tem os volumes aqui também, outra categorização de problemas. Vocês veem que ele tem uma coisa absurda de volumes, cada volume são 100 problemas, mais ou menos. Tem o rank deles, eu já fiz 804 problemas no UVA, então no rank aí de usuários do UVA. No ano passado eu fiz só 16, eu parei de usar o UVA esses tempos pra cá, né? Mas eu já fiz 804 no total, no ranking eu estou na posição 394, né? E aqui embaixo você pode fazer contextos virtuais, né? Você pode escolher os problemas que você quer, os IDs, e gerar um contexto virtual. Então você pode olhar, eles têm também eventos que aconteceram aqui, se você quiser simular, por exemplo, esse aqui, da Universidade de Vale do Livre, contexto do fim do milênio. Você clica aqui, ele insere os problemas para você lá em cima, ó. Então esses são os problemas aqui, esses 4 problemas. E você pode fazer, se você não tiver com criatividade para escolher você os próprios problemas, ou quiser fazer um contest, tem aqui ó, as finais do ICPC, tá vendo? Ó, da Europa, do ano de 2006. Você quer simular esse evento, você vai aperta aí, lá em cima tem os IDs e você simula o seu contest. Então é realmente um site de ferramentas interessantes. O UVA infelizmente já não tem a relevância que teve no passado, mas tem uma base absurda de problemas e tem muita coisa interessante nesse site aí para você acompanhar. Dá para você acompanhar submissões, que no site do UVA é ruim de ver, aqui aparecem as submissões em tempo real, você pode procurar por problema pelo número. Então realmente um recurso de estudo muito legal. Tranquilo, Fernando? Tranquilo, professor. Obrigado. Maravilha. Senhores e senhoritas, mais uma vez obrigado aí pela participação de todos. Espero aí contar com vocês sempre, né? Não só nos próximos encontros, como nos próximos semestres. Espero que alguém tenha se motivado aí a representar a FGA. E você pode, pessoal, tá acertando nada agora, mas você tá com vontade, a gente vai chegar lá, porque as melhores equipes que eu tive até hoje, todos começaram em algum momento acertando muito pouco, né? Tem uma característica comum, mas tinha esse diferencial. Eu falo, ó, eu tô acertando pouco por hora. Esse aqui é o pensamento, ó, eu tô acertando poucos exercícios por hora. Isso é questão de tempo para eu estar acertando aí uma quantidade muito boa de exercícios, né? Então, espero que vocês se motivem aí para nos representar aí nas próximas edições do CPC. O João Pedro, que participei conosco recorrentemente, é o representante da nossa equipe que vai nos representar agora em março, né? Mas infelizmente o João e a equipe dele vão se formar, né? Não vão poder permanecer. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, desculpa, tá dando para me ouvir? Dá, tá sim, tá perfeito, pode falar. Desculpa falar assim do final da aula, é porque Não, eu tô tem com uma problema não. dúvida sobre o Contest 2. Isso. Existe a possibilidade do senhor confundir o nome ou coisa assim para pegar os pontos? O que acontece, Porque Gabriel? eu acho que eu acertei 2 questões, mas no Contest 2 o ponto tá bem baixinho. Vamos dar uma olhada, o Gabriel, o que eu faço? Porque eu uso um script para fazer isso automaticamente, né? Então,
Se porventura aquela planilha que a gente fez no Google Forms tiver com algum problema de preenchimento, por exemplo, você preenche 2 vezes, às vezes ele acaba não pegando. A primeira pega a segunda, dá uns erros, então você me passa o seu username aí nas plataformas, numa mensagem privada aqui no Teams, que eu faço uma investigação mais cuidadosa aí, e se for uma coisa do script eu já corrijo, que já fica certo para você e para os demais colegas, né? Então pode ser alguma coisa Ok, em obrigado. relação aos seus Eu dados em vou... confronto com meus scripts. Pode mandar então aqui Pode, direto você pro manda aí senhor a no mensagem. Teams e você já me manda com essas informações que facilita a minha busca, né? O seu login nas diferentes plataformas aí, no Codeforces, Netcode e no VJudge, que aí eu já Beleza. localizo e na próxima edição daí que eu promover do ranking já deve vir corretamente. Ok, obrigado, De professor. nada. Oi, João Pedro, pode falar. Não, professor, só para perguntar mesmo se na próxima seletiva o pessoal que forma ano que vem não vai poder participar, não. Não, O pessoal não pode, forma pode. ano que vem mesmo. Ah, eu pensei que você já estava formando agora, por causa do Gustavo. Não, o Gustavo é um semestre à frente de mim e do Renato. Ah, entendi. Não, você pode se 2 formar. semestres, na verdade. Então você pode competir esse ano ainda. Excelente. Se você tiver com os critérios de elegibilidade, vai ser excelente, que você até me ajuda nessa transição, né? Se de repente achar mais gente valente aí para nos representar, quem sabe a gente faz um time aí e você pode transferir a sua É só experiência, né? idade e semestre, né? Isso, Que conta. exatamente. A idade eu tenho, ainda tenho 21. Não, eu fico impressionado como vocês são jovens, meu Deus do céu. Se multiplicar a sua idade por 2 ainda não dá a minha. Tristeza. São muito jovens, graças a Deus, jovens e capazes, né? Vamos lá. Então, em frente vai ser ótimo, João. Então é bom você me ajudar nessa transição. Vamos ver se a gente acha 2 pessoas valentes aí pra fazer pra você passar a tocha pra eles. Com essa mais uma participação. Achei que se formava agora, me dá até mais uma tranquilidade. Maravilha. Senhores e senhoritas, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos então no próximo sábado. Um bom feriado a todos vocês, um bom descanso. E nos vemos então no próximo encontro no próximo sábado. Até lá.